Boa noite. Olá, vou chamar a Letícia aqui. Pessoal já entrando. E aí, Letícia? Oi, Lucas, tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. E Tá você? tranquilo também. Que Assim, se eu bom. deixar o microfone assim, você consegue me ouvir? Lógico, lógico. Tá Tá muito ótimo. escuro, tá tranquilo, né? Tô Não, bem. tá. Eu também fiquei arrumando a melhor posição aqui. Beleza. E aí, Esperar vamos dar mais. vamos esperando mais um pouquinho É, pro pessoal ir entrando. é que vida Olha, de já tem professor é punk, né? Vida de professor. A gente trabalhou hoje o dia correria. inteiro na correria, nessa. Legal. É Pois bom que eu, é. eu tratei esse assunto a semana inteira, Lucas. Você também deve ter tratado a semana inteira, né? Sim, Direto. sim, com certeza. Não, e né, ficar pensando em legado, né? O que seria o legado? Eu sempre falo para, inclusive eu falo para os pais, eu falo para os alunos isso, né? Que eu tenho muitas perguntas na minha cabeça e pouquíssimas respostas. Ah, eu também. Na verdade, a resposta Muitas, dessa pergunta, né, é pessoal. não, inclusive o próprio formato, né, de live, quando a gente vai assistir alguma live, a gente começa a se organizar para assistir, a gente, né, entra naquele formato de receber muitas respostas, quando na maioria das vezes a gente sai com muita pergunta, o que é muito bom, porque esse é o Ah, formato em que nossos alunos aprendem o tempo inteiro, né? pois é, de questionar, né, fazer com que eles perguntem mais, porque às vezes nem a gente sabe a resposta, né? Uma resposta bacana para dar, enfim. Eles Não, acabam também respondendo pela gente. não, e quando a gente pensa em legado, né? Olha só que assunto mais denso e complexo, né? Qual é o legado que essa quarentena vai deixar? Poxa, legado é. Será que ela vai. Eu fico pensando muito comigo. E será que ela vai deixar algum legado? Vai deixar legado para quem? Né? Então, acho que para. Inclusive, nas muitas conversas com os meus amigos, né? Eu falo. Poxa, para eu poder sair diferente, eu tenho que refletir, né? Não é assim, eu cheguei o mesmo, entrei em quarentena e vou sair diferente, completamente diferente. E toda vez que a gente fala do Verdade. meio ambiente, é muito essa reflexão, aquilo que a gente estava conversando ontem. Poxa, eu só vou olhar o meio ambiente, a natureza, com um olhar mais carinhoso, se eu me ver fazendo parte, né, do meio ambiente. Sim. Então, na nossa primeira aula, inclusive, né, a gente já compartilhou essa ideia. Eu sempre pergunto para eles, pequenininhos, né? Eu sou natureza? Eles, não, você não é natureza, não, você é pessoa. Você é ser humano, Lucas, você não é natureza. Então, a concepção de natureza é um negócio longe, são as árvores, né? Quando, a partir desse Pois é. momento, quando a gente gera esse questionamento de que ele é natureza também, de que eu sou orgânico, de que o que está dentro de mim está na natureza também, e as leis que regem a natureza, elas vão me auxiliando também, aí já dá outro clique. Porque senão a gente tem que começar, eu penso muito nisso, começar a tentar agrupar de novo, porque a gente era agrupado, né? A gente foi separando com o tempo. É, Lucas, esse legado aí, é o que você falou, também trato isso com os alunos. É, o mais importante, eu acho que tem a ver muito com a nossa formação. O legado é aprender, na verdade, sentir a natureza, se sensibilizar com ela, ter compaixão, é como se fosse raiz de árvore, né? Se enraizar na terra, né? Perceber que nós somos uma de muitas espécies. Hoje eu acho que até uma coincidência, coincidência, né? Porque hoje é dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, aquela coisa, dia 5, vamos pensar no meio ambiente, vamos tratar, né? Se conscientizar hoje, refletir. A semana, né, no caso, instalada aí no Brasil, e foi um dia instalado em 1972, mas eu acho que o mais importante é a gente respeitar de forma assim clara, de forma amorosa, de forma cooperativa com a biodiversidade. E quando eu falo de biodiversidade, né, o tema central desse ano é biodiversidade, são todos os seres vivos. Eu até essa semana eu estava questionando com um aluno, né, o aluno, mas para que serve a barata? Mas para que serve o rato? Mas para que serve o polvo? Aí eu falo, gente, todos
os seres vivos são importantes, merecem viver, são vivos, e não sou eu que vou dizer quem é o mais importante, porque nós, seres humanos, não somos o mais importante. Eu acho que quando a gente se colocar no lugar de uma árvore, de um animal, né, de uma bactéria, de um fungo, né, até do vírus, porque, na verdade, o que a gente está sofrendo hoje é uma consequência nossa, uma consequência das nossas ações mesmo, né? A gente Mas criou é esse isso. estigma, né, Letícia, de que o vírus é o inimigo a ser combatido e que isso tudo Sim. tem um culpado, como se a gente tem pensado nisso, né, como escola, inclusive, porque a gente até conversou com a Dani isso, não tem como a gente pensar sobre qualquer outra coisa ou entrar numa live tirando ou dissociando o nosso eu professor, né? Então, quando a gente fala que somos biólogos, eu falo isso para muita gente, que a minha lente é no formato da biologia, né? Que é uma formação que eu sou apaixonado, mas a minha fala é de professor o tempo inteiro, cara. Eu sou apaixonado, eu amo ser professor. Me encanta estar na frente dos alunos, o que eles me falam, aquelas carinhas. Então, toda vez que a gente até fala do coronavírus, né, nos encontros online, eu fico pensando, poxa, eu preciso passar para ele que existe um amanhã para esperançar. Porque a Uhum. criança, ela não consome as notícias que a gente consome. Isso não significa isolar ela, mas ela precisa porque eles são novos. Na verdade, o futuro é deles. Como vai ser? Né? Então, toda a questão do meio ambiente, do que vai ser para frente, é para eles, né? Porque eles são muito pequenininhos e toda vez que eles pensam num amanhã, eles pensam num amanhã melhor. Isso é genuíno, é deles. Toda vez que a gente entra em Porque, sala, Letícia, ele já vem com essa pergunta: poxa, mas amanhã, quando eu crescer, ou quando eu tiver a idade do meu irmão, entendeu? Porque o uhum. amanhã para eles é maravilhoso. Mas e aí? Conta a gente faz o que para isso? E é interessante você falar exatamente nisso, né? Porque eu comento muito com eles, né? A faixa etária que eu pego é uma faixa etária extensa também. O objetivo é que eles sejam melhores que a gente, né? Até porque os pequenos, eles têm uma sensibilidade, né? Eles conseguem absorver a energia, eles conseguem absorver a comunicação do que é vivo, né? Dos seres vivos, do ar, da água. Então, eles sentem. Isso é muito bacana. Eu vou só dar um Muito exemplo, porque, legal. na verdade, quem está entrando agora, esse papo é papo de professor. A gente vai exemplificar o que a gente vivencia para poder responder essa pergunta, né? E a gente meio que está respondendo que o maior legado é a gente aprender a ter esse convívio com a natureza. E o mais importante é fazer com que essa criança, esse pré-adolescente, esse adolescente, consiga sentir, consiga também poder exercer melhor que a gente no futuro, ter ações muito melhores, né? E o que você falou, eu acho que todo mundo nasce biólogo, Lucas. Todo mundo é biólogo. Gostei No dessa, hein? Gostei. verdade, a gente já nasce sentindo, né? A gente nasce respirando, a gente nasce observando, né? Tendo aquele estímulo ambiental e reagindo àquele estímulo. Então, todo mundo é biólogo. E a nossa formação é linda. E eu digo, a gente se formou na mesma universidade, que foi uma universidade bem bacana, que despertou isso na gente, né? Tem Foi grandes mesmo. professores, tanto no Sion, que eu sou ex-aluna do Sion, grandes professores, e na faculdade também, que deixa a gente com outro olhar. Não é aquele olhar da biologia, de conceituar, classificar. Por isso que o mundo está Perfeito. aí. De tanto que as pessoas classificam, conceituam, elas não dão valor ao simples, ou seja, a energia daquele grande sistema, né? Então, eu Perfeito. acho que é isso que a gente tem que começar a pensar e a refletir. Será que é mais importante a gente passar conceito e conteúdo para esses alunos, ou é mais importante a gente fazer com que eles sintam a natureza e se sintam parte dela? É isso Lógico, aí. lógico. Eu conversando aqui em casa, ontem mesmo, a Ana estava falando, poxa, falando de um surfista que foi à praia e falando que ele tem uma consciência ambiental bacana com o mar. E eu pensando, poxa, os surfistas têm uma consciência legal, né? E comecei a refletir sobre isso porque, na verdade, até quando a gente vai olhar porque está ao nosso entorno, né? Então, o surfista, ele usa o mar, então lá é o ambiente dele, ele protege. E uma vez eu vi um pesquisador dos recursos hídricos, né? Na época da Uhum, crise hídrica em São Paulo, ele disse assim: poxa, o meu maior aliado é a torneira vazia. Então, poxa, uhum, será que a gente vai ter que chegar nesse nível de torneira vazia? Porque é isso, né? A gente só se importa com o lixo quando ele está na nossa porta.
Exatamente. E na posição privilegiada que a gente está, isso tem que ser dito, se eu tô parando para refletir no meio dessa pandemia toda, é porque eu sou privilegiado. Né? Uhum. Se meu filho tem um questionamento que ele tem, é porque ele é privilegiado, ele tem aula online todos os dias. Com Então, o certeza. lixo na minha porta, quando ele vai chegar? Até chegar na minha porta, ele passou por quantas portas? Pois é. Então, então, até em sala de aula, toda reflexão que eu tenho, eu levo para a sala de aula. Então, será que a gente, porque são as perguntas, né? O que eu falei do começo, tem muito mais perguntas do que respostas, sempre cheio de Uhum. perguntas. E eu tento passar isso para os alunos para que justamente eles consigam, né, pensar com a própria cabeça e andar com as próprias pernas. A questão Eu acho principal é essa, né? Você tentar semear e que germine de alguma forma. E a gente tem tantos exemplos bacanas, né? Tantos relatos de alunos que contam histórias incríveis pra gente. E, poxa, se eles estão na posição que eles estão, né, em termos de consciência ambiental, ou pensando no meio ambiente de uma forma mais integral, né? Se a gente começa a falar do lixo, eles estão ali absorvendo porque eles são seres de absorção mesmo. de sensibilidade, né? Sensíveis, que é isso que o ser humano tem que estar. Se sensibilizar, ser sensível à transformação. Por isso que quando você falou, né, a questão da prioridade, tem pessoas que têm, na verdade, muitas chances, né, Lucas? Enquanto outras não. Quando a gente fala dessa pandemia, eu estou num momento muito rico, assim, de leitura, e eu sempre tive uma paixão enorme, né, pelos valores e a cultura dos povos da floresta, que é uma cultura que tem muito a nos ensinar, né? Tem até um documentário, eu recomendo aí para vocês, que é Guerras do Brasil, no Netflix. É um documentário muito bacana, conta a história de verdade, né? Então, assim, essa pandemia, hoje, estamos todos sofrendo, né? Todas as etnias estão sofrendo. Mas desde 1500, desde a ocupação de áreas, né? Que antes já existiam seres humanos, eles já sofriam com essas pandemias, com as doenças, né? Porque eles estavam enraizados naquela terra. Eles tinham aquele respeito com a floresta, com a natureza, né? Eles, da mesma forma que eles consumiam, eles também tinham aquele valor, eles sabiam até onde eles podiam consumir, né? E o que eles Perfeito. produziam não era o lixo que a gente produz, né? Hoje, o ser humano, ele come a terra, né? Ele come a floresta, ele come a madeira, ele come a pedra, ele come o rio, ele come o mar. E, Perfeito. infelizmente, tudo isso, todos os recursos naturais vêm dela. Até para a vaidade, né? Um brinco de ouro vem da terra, tanto que as etnias da floresta não usam ouro, porque Que é bonito, de... Letícia, que bonito isso. Então eu acho bacana a gente pensar como eles, que antes, né? Isso a história não conta, né? Eu acho que a história não contou a visão do índio com o colonizador chegando, né? Que é a visão que eles tinham, que é da natureza. Qual é a religião que a gente tem hoje? O nosso Deus, quem é o nosso Deus? É a natureza, que uns chamam de Pachamama, Mãe Terra, né? A Gaia. Mas essa é a nossa Deus, essa é a nossa grande mãe que nos mantém vivo. Então, Que é a se a grande, gente destrói a natureza, a gente destrói Deus também. que é a grande noção de integralidade, né? Não só em termos de Isso, planeta, nos integrando a ela, mas pessoalmente falando, né? Toda vez que a verdade. gente fala de integralidade, porque ao longo, né, a gente, né, já na nossa idade, vamos dizer assim, a gente vê que quanto os anos vão passando, a sociedade tende a sempre a separação, né? Tanto a separação da profissão, tipo, você é professor e que mais, né? Como Pois é. então, como se a gente vivesse vários fragmentos de um todo, quando é difícil, depois de ser fragmentado, você agrupar de novo. E é difícil você entrar em sala de aula em crianças que são agrupadas, né, Uhum. num mundo completamente fragmentado. E por isso que a gente entra com aquelas dúvidas e você sai, as crianças completam a aula de uma forma muito maravilhosa. Totalmente. Eu Totalmente. lembrei de um exemplo agora, falando sobre consciência ambiental numa turma ano passado, Maternal 2. Aí o aluno, eu falando que estava pegando fogo, aí ele virou e falou assim para mim: Lucas, sabe o que é isso? São os humanos. Esses Uhum. humanos. Eu falei, nossa, cara, esses humanos. Ele começou a falar dos humanos, mas esses humanos, eles não podem estar fazendo isso, os humanos são. Eu falei, mas vem cá, você é
E ele ficou assustado. Não, não, Lucas, calma, calma. Porque ele ficou pensando assim, poxa, se eles são humanos, eu não sou. E se eu sou humano, eles não são. A gente não pode pertencer. Como eles estão tendo essa atitude se isso está completamente longe de mim? Entendeu? Então Verdade. é difícil a vontade que eles têm, né? Toda vez que eu falo de planta, eles pegam uma planta que sai, que cai da árvore, juntam num montinho de terra, aí já fica aquela Eles se planta ali toda, preocupam, toda... né? Se preocupam, porque daí a gente vê a nossa responsabilidade enquanto professor, né? Com Como eles querem certeza. ser um pouquinho como a gente, copiar. Eu lembro no primeiro ano de educação infantil, um aluno, a mãe depois mandou a foto, ele pintou, riscou o braço de uma tinta preta e o bigode aqui, aí falou pra mãe, mãe, eu sou o Lucas. Olha só, esse é o melhor retorno do planeta. Não existe O nada como exemplo, esse. né? A importância que a gente tem que ter na vida deles, eu acho isso. Na verdade, o que você falou, Lucas, eu acredito muito, né? Eu acho que a criança tem essa sensibilidade, sim. Eu acho que a criança, né? Eu acho que a nossa profissão é privilegiada. Eu me sinto muito privilegiada. Eu tenho uma gratidão enorme para poder passar isso. Essa semana eu tenho vários exemplos de uma aluna maravilhosa do Sion, de 8 anos, que ela fez desenhos belíssimos da biodiversidade. Eu falei, gente, eu nunca conseguiria fazer um desenho desse, né? E outro de um aluno meu, que a gente estava discutindo, né, a importância, eu contei uma história, né, sobre dois líderes indígenas, e aí essa história depois eu até comento aqui, mas que o aluno falou, professor, eu preciso muito falar. Eu falei, pode falar. Ele falou, quando eu estou muito nervoso, estou triste, eu preciso ir para a natureza, eu preciso ir para a água, eu preciso ir para a floresta. Aí eu falei, cara, eu também preciso, né? Até porque a floresta, a mata, eu falo, ó, tem uma árvore lá que é meu coração, então eu dependo para estar vivo. As árvores estão vivas, as árvores se conectam, elas se comunicam pelas raízes, né? Elas fazem algo belíssimo, né? Não só Fantástico. gerando, produzindo alimento, elas se comunicam e nós seres humanos não temos a capacidade ainda para entender essa comunicação, né? Como é que é um ser tão especial para a gente? E aí, como é que alguns seres humanos não têm essa visão? Porque, infelizmente, a gente tem uma visão que capitalista, né? Uma visão de querer mais, né? O que eu tenho, na verdade, eu preciso de mais. Essa blusa não tá legal, eu quero comprar outra. E aí a gente esquece que a gente come a terra. Acho que a Letícia teve um problema de conexão. Agora voltou. Pode Não, falar, fantástico, Lucas. fantástico. Os seus exemplos sempre trazendo sabedoria indígena, né? Quando a gente fala de terra, não tem como não falar deles. A gente sempre traz isso, né? De conversando, sempre traz isso para a sala de aula, para que eles conheçam essa, essa história e na nossa caminhada mesmo dentro da escola, né? O quanto falando de proteção, quando a gente fala de conservação, muita gente, a gente nessa pandemia teve acesso a muito conteúdo. As pessoas estão em Sim, casa, elas estão produzindo conteúdo o tempo inteiro. E no nosso formato a gente consome muito de todos os tipos. E recentemente, né, a gente, desde o começo, eu acho, muitos vídeos viralizando, como o Canal de Veneza, os animais voltando, Baía de Guanabara, Cristalina. E gerou também. tubarão-baleia. É, eu Tubarão-baleia, vi isso, impressionante. E assim, e até lá. gerou. Exato, não, e foi gerando reflexões. E no meio do caminho, Uhum. muita gente, assim, dizendo, poxa, então eu tenho que ficar em casa, é isso? Eu não vou mais poder voltar? Porque é o que eu estava falando da fragmentação. Parece que ou a gente está num lado, ou a gente está em outro lado. Aí, eu Sim. sinto uma certa dificuldade quando eu falo das pessoas, né? Quando, hoje em dia todo mundo fala as pessoas, eles. Na verdade, somos nós o tempo inteiro, né? Então eu tô falando da gente. Então, Da me nossa incluindo espécie, nisso. Então, da quando a gente humanidade. fala, exatamente, quando eu vou sair, eu não posso mais sair, eu tenho que ficar em casa. Não, não tem que ficar em casa. A gente pode coexistir, por que não? Se eu vou à praia com a consciência que eu tenho, usufruo de tudo que a praia tem para me dar, eu saio dela, porque ali a gente ainda tem a noção de que a nossa casa é só esse espaço aqui. A gente não tem Sim. mais noção de casa
como o próprio planeta, né? Então a gente vê como a gente cuida da nossa casa e a partir do momento onde eu abro a porta, será que eu faço igual? Pois é, e aí é aquela E- questão do que eu falei, né? De você consumir a floresta, consumir os oceanos e ao mesmo tempo você defecar, realmente defecar em cima deles, porque todos esses resíduos acabam sendo novamente jogados para a natureza, né? Exato, então, porque falando até da questão visual de novo, né? Todo mundo se incomoda com aquele vídeo da tartaruga, né? Sendo enforcada com o plástico ou com canudo na tartaruga. Só que quando você tá ali na praia ou jogando canudo, eu vejo o quanto, quando a maré sobe, o quanto de lata de cerveja ela não leva embora. É que ali você não tá vendo. A partir do momento que você abriu a lixeira e jogou, não é mais problema seu. Agora Sim. quem vai lidar. Então, assim, o lixo, ele vai para um lugar que ainda está dentro do planeta Uhum. onde eu vivo, você vive. Essa noção de fora, não existe fora. Né? É o que você falou do que eu bebo do mar. Só que eu não vejo eu não vejo o processo que o peixe faz até chegar na minha mesa. E tem que Pois ter um é. nível de verdade, Letícia. Eu acho que tem que ter um nível de consciência. Não estou dizendo que a gente está aqui para ficar disseminando consciência, mas tem que pensar de uma forma muito carinhosa, sabe? Com muita empatia para você tentar sair de casa e observar tudo aquilo como um espaço comum. Porque, na verdade, desde sempre eu estou respirando o mesmo ar que você está respirando. É o que você falou desde o começo de forma brilhante. A gente está se alimentando da floresta o tempo inteiro. A gente se alimenta de todas as formas do mar. Então, será que quando a gente fala do dia do meio ambiente, poxa, o meio ambiente precisa de dia? Né? Então, se Na existe um verdade, dia, é justamente porque, poxa, não estão tratando a nossa casa como de fato a gente gostaria que tratasse a nossa casa. pois é, e a questão da reconectividade com o meio ambiente que eu vi, é uma assim, a gente se reconectar emocionalmente e espiritualmente também, acreditar que o nosso corpo, o nosso físico, ele só funciona com o espírito e com a mente, e para isso a gente precisa dessa energia que os seres humanos, a essência humana perdeu, né? Muitos seres humanos perderam essa essência do que é o ser humano, né? Qual é a essência humana? A essência humana é o artificial? Né? Parece que nós somos seres urbanoides. Nós não somos seres urbanoides. A gente tem que realmente parar de consumir da maneira que a gente consome, da gente enxergar a natureza como algo que vem para servir a gente, no caso, né? A natureza, ela é muito maior que isso, ela é muito melhor que a gente também. E outra, eu vou citar até o Ailton Krenak, né? Que ele fala da pandemia. Será que a gente vai voltar? Que as pessoas falam, será que a gente vai voltar à normalidade? Mas aí ele se questiona. O Ailton, para mim, é uma das grandes lideranças indígenas, uns grandes, assim, sábios, né? Ele tem uma garra, uma força, uma inteligência absurda. E ele Uma fala, sensibilidade. uma sensibilidade. Que normalidade é essa? Na verdade, a gente tem que sair dessa normalidade, porque a normalidade que a gente achava que estava não deve existir. A gente tem que repensar as nossas formas, né? Porque a normalidade que a gente se encontra hoje é, verdade, é fruto desse coronavírus aí, né? O normal para a gente é esse consumo, essa sociedade consumista, e não essa sociedade de sensibilizar, essa sociedade de enxergar. E aí eu só vou citar o maior macaco das Américas, que é o monocarvoeiro, o muriqui. E a gente tem que muito aprender com eles, com essa espécie, porque eles vivem na Mata Atlântica, são endêmicos da Mata Atlântica, da região aqui sudeste, né? E são extremamente sociáveis, né? Tem uma vida bem igualitária, né? Cooperativa, eles se sensibilizam, um ajuda o outro, não há guerras entre eles são considerados o povo manso da floresta, o termo muriqui tem a ver com isso. Então, acho que a gente tem que aprender mesmo com a natureza, né? Com essa relação do homem e natureza. Nós somos natureza também, fazemos parte dela, né? Então, acho que isso é Perfeito. fundamental. Muito bacana, Letícia. Uma vez também eu vi uma live, acho que era um TED, dizendo que a natureza ela opera num formato de nó celta, né? Que não tem ponta solta. Ela se regula o tempo inteiro, ela se sustenta. Daí vem o termo sustentabilidade. É você Uhum. sustentar, porque toda vez que eu abro a porta para jogar o lixo, eu morro um pouquinho por dentro. Porque, Eu né, também. é plástico, sabe? Então, eu tô inserido nessa sociedade. Quando eu falo as pessoas, somos nós. Eu abro a Sim, porta e vou jogar lixo. Por mais que eu separe sim, os nós plásticos agredimos também. e as embalagens, ela Exatamente. vai para o lugar. E eu fico pensando, poxa, será que ela vai ser completamente reaproveitada?
Então, quando a gente pensa no nó celta, que é um nó sem ponta solta, onde ele se Uhum. sustenta, a gente pensa, poxa, a sociedade da qual eu faço parte, ela tem muitas pontas soltas. A embalagem, o lixo, é uma invenção do homem. Né? Sim, Para o que eu faço com isso? A gente tem que sempre exatamente. tentar, que na verdade isso, pô, se a gente parar para pensar, é da permacultura, ó, lá atrás, né? Você está sempre reaproveitando, você está sempre dando diferentes utilidades para um mesmo objeto, o que vai contra todo o que ensinaram para a gente do consumismo até agora, na verdade, que é o Exatamente. novo. Porque o novo, não vamos assim também ser hipócrita, né? O novo é muito bacana, sabe? O novo, ele refresca. Só que em que momento eu vou parar para refletir sobre isso? Aí voltando lá atrás, eu vou parar só quando a minha torneira estiver vazia? Ou quando o lixo estiver na minha porta? Eu como professor, como pai até, né, como biólogo, qual é a minha função nesse papel, nessa problemática? Né? De E que aí, forma eu posso trabalhar? Desculpa, Letícia, até te cortei. De que não, forma eu posso chegar em sala de aula e fazer esse conteúdo significativo? Porque não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca. A criança, ela aprende o que faz sentido. Se eu mandar ela repetir por uma razão, sei lá, qualquer, ela não vai. Ela pode repetir de repente por admiração, mas se não fizer sentido para ela, ela não vai fazer. Sabe? Não vai porque tem que fazer sentido, sabe? Ela tem que se encantar com aquele assunto. A gente acaba usando, né, como professor de horta, de biologia, a gente acaba usando a horta, a própria biologia, como ferramenta para atingir a criança. Entendeu? E de lá tentar ver as respostas dela, né? Ver como ela está operando, ver como ela olha o meio ambiente. Você estava citando as lideranças indígenas, eu lembro daquela história dos índios norte-americanos, quando venderam, tentaram comprar a terra deles, e eles disseram, eu não entendi sua pergunta. Não, mas a terra e tudo, eles disseram, mas a terra não se vende. Não se vende terra. A terra estava antes de mim, antes de você, ó. há Nós muitos anos. somos, nós pertencemos à terra, e não ela E, e pertence. eles Então é uma tinham, mudança completamente, é uma mudança de conceito completamente diferente da nossa. e eles tinham uma visão de pisar na terra, eles pisavam com suavidade para não deixar marcas profundas. Nós, seres humanos, né, capitalistas, enfim, a gente pisa de maneira bem degradante. Então, isso é muito ruim, né? E no caso, nessa quarentena, né, o legado que a gente vai deixar, além da gente preservar, entender a importância dessa natureza, e que a gente não precisa consumir muito, até porque a gente não consegue consumir muito na quarentena, né? A gente diminuiu muito os veículos de carros, a poluição do ar, a poluição da água, como a gente citou lá no início, né? O maior legado que a gente tem é aprender a se sensibilizar. Por quê? Porque a natureza nos fornece as substâncias químicas para produzirmos os nossos medicamentos, as nossas vacinas, vem tudo da natureza, inclusive os próprios vírus, né, e as bactérias facilitam esse processo também. A natureza nos fornece um alimento para comermos, ela fornece o ar para a gente respirar através do oxigênio, a água para nos hidratar, e principalmente, eu duvido que alguém goste de olhar pela janela e observar lixo e observar prédio. Eu acho que todo mundo aqui gosta de ouvir o som do mar, o som da floresta e observar uma diversidade de plantas e animais cantando na sua janela. Então eu É, acredito nisso. Eu acredito que nós, seres humanos, para depois da quarentena, a gente tem que se reconectar e sentir a energia de cada elemento presente na natureza. Eu acredito perfeito, nisso, é o que eu ótimo. passo para o meu aluno e é o que a gente consegue também tirar um pouco deles, porque eles também acreditam nisso, né? Essa questão do lixo é complicadíssima, né? Que o meu lixo vá para longe de mim. Na verdade, é muito isso, né? Eu não quero conviver com o meu próprio lixo. Então, por isso que eu jogo ele numa caixa mágica, onde que ele vá, sei lá para onde. Toda vez a gente entra muito nessa reflexão do lixo com os alunos e sempre são fantásticas as respostas dele, né? Como criança, ela é criativa de uma forma genuína, né? Como eles têm um pensamento muito único e toda Ah, vez que a sem... gente fala de legado, a gente não tem como não falar que os pais estão com seus filhos em casa, né? Direto, né? Sim, E sim. voltando lá atrás a esse lugar para esperançar, qual o legado que eles vão deixar, né? O, o que mudança a quarentena, o isolamento, o distanciamento físico está fazendo dentro deles, né?
na época que eu tive febre com a Ana e o Dani, o meu filho, a gente tentou isolar ele de uma forma, enfim, né, de uma forma, da forma possível, e ele lidando com as questões dele, falando, aí toda vez que ele queria, ele muito atencioso, muito carinhoso, toda vez que ele queria abraçar, eu falava, Dani, não sei o que eu tenho, melhor você ficar meio distante. Aí chegou um dia que ele começou a chorar do nada. Do nada, não do nada, a gente sabe por quê. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, ele tá bem até agora, ele tá fazendo tudo, pô, tendo aula, sabe, ajudando a gente. Agora, sem abraço ele não consegue. Sem carinho ele Com não certeza. consegue. Então, como a gente está sentindo o distanciamento, uma forma de afeto, né? Então, o que você falou sobre parar de consumir, a gente consegue muito. Agora, sem afeto não conseguimos. Então, eu sempre vejo o Dani, o meu filho, como um exemplo. Toda vez que eu entro em sala de aula, eu vejo tantos exemplos, como eles me ensinam todos os dias, na forma de pensar, na forma de se relacionar com o amigo, na forma de se relacionar com o professor, nos seus desafios diários, né? O movimento da criança, como eles são leves, né? Eles atribuem a preocupação a coisas de fato importantes, né? Eu vejo a criança como um ser tão à frente, né? Tão à frente. Toda vez que eu entro, que eu abro aquela porta e vejo aquela chuva de carinho, aquele monte de criança querendo me abraçar, todo mundo quer me abraçar um pouquinho, quer pegar um pouco na minha mão. E eu penso, nossa, quanto carinho, né? Da mesma forma que eu vejo tanto carinho da gente recebendo agora, tantas mensagens bacanas aqui Porque, na subindo. verdade, o ser humano, na fase inicial, ele está muito mais reconectado, né? Ele está muito mais conectado, na verdade, com a natureza, com a energia. E é o que você falou, o afeto, o amor é natureza, né? São sentimentos que valorizam a gente, o ser humano, que é importante a gente sentir. Eu acho o mais, assim, para mim, assim, particularmente, quem me conhece sabe, eu tenho um amor enorme pela floresta, eu amo meu filho, amo meus bichos, mas sem a floresta eu não vivo, né? Sempre que eu vou, sempre que eu faço trilha, eu sinto cada ser vivo do solo, né, que fornece alimento, até para os próprios indígenas, os povos da floresta. Quando você arranca uma árvore, você está tirando, na verdade, o mal lá da terra, como se fosse um veneno. E é o que a gente vê, a gente arranca as árvores e a gente está vendo aumento da temperatura, a gente está poluindo, a gente está diminuindo até o alimento, que vai chegar um momento que isso vai acabar, vai ser esgotado, né? E a gente E entra na questão do imediatismo, né, Letícia? Será que quantas árvores eu vou tirar até que isso aconteça? E quando acontecer? Como eu vou fazer? Será que vai ter já está máquina? Não vai ter máquina. acontecendo, né? Na verdade, essa quarentena, a gente fica, que o mundo está acabando pra gente, para nós seres humanos. Se a gente deixar de existir no planeta, os demais seres vivos vão viver. Então, assim, é o que você falou, que a gente está falando desde o início. A gente tem que fazer com que nós, seres humanos, vamos assim, conseguimos perceber, né, o valor que essa natureza tem, né, o contato, a energia, né, que somos natureza. Eu acho que desde o início a criança percebe, ela é natureza, ela brinca, ela mete a terra, ela bota a terra na boca, ela sente a água, né, ela não tem preconceitos, né, até com o outro também, né, essa diversidade ela é muito bacana. Essa é a Então, questão fundamental. Essa é a questão fundamental para mim, Letícia. Você se enxergar fazendo parte, na verdade. Porque eu exatamente. percebo que de uns tempos para cá virou um assunto muito atrativo, principalmente em relação ao mercado, para venda. Quando você vai comprar um produto e ele é verde, vamos dizer assim, ele vende muito. Só que a gente, né, principalmente em dias de rede social, a fala, ela acaba se esvaziando se ela não está acompanhada diretamente com uma atitude. E, então, Sim. toda vez até num retorno, quando estou dando aula, e vejo, não, a natureza é muito bonitinha. Não, a natureza não é muito bonitinha não, sabe? Não é assim que a gente tem que pensar. Pelo menos essa é a minha visão. Enquanto a natureza estiver lá, muito bonitinha, a gente vai continuar no ritmo em que a gente está. Né? A natureza sou eu, e é você Uhum. também. Natureza somos, ponto. Então, Sim. a natureza, o bichinho muito bonitinho, não sei se é por aí, o bichinho bonitinho. Eu acho que se eu não me reconhecer
fazendo parte, né, me incluindo nesse processo de natureza, eu não sei se a mudança se a gente vai conseguir chegar no nível Vai que a ser gente quer. significativo, Porque né? aí o que acontece? É aquilo de novo, é o surfista que está na água, vendo o mar em que ele surfa cheio de plástico. Aí ele pensa, poxa, mas é aqui, né? Eu tô vendo, aí toma outra forma, toma outro significado. É o que eu falei, abrir a torneira não tem água, cara, não tem água, e agora? Não fico 3 dias sem água, nem eu nem ninguém. Então, quando É, eu sou natureza, eu tenho certeza, o dia que a gente começar nesse formato, eu sou natureza, a problemática, né, que a gente estava falando de uma problemática, ela vai tomar uma outra forma, porque eu faço parte agora, né? Então, até em questão, até da questão da fala, né, as pessoas não, eu acho que até um eu, exercício, né, pra gente, o eu, é um exercício pra gente falar as pessoas elas fazem. Eu vou na praia, faço tudo direitinho, mas as pessoas não, as pessoas somos todos. Então, se eu vou pra praia, pego meu lixo, levo de volta, cara, eu tô servindo de exemplo que seja pro meu filho que tá me vendo fazer. Entendeu? Então, uhum. isso já é uma semente. Então, essa questão planetária que a gente está falando, de tentar abraçar o planeta, que é muito difícil pensar sobre isso, mas se a gente fizer, porque dá até uma certa angústia, né? Falar na Amazônia. A Amazônia é um universo paralelo. Então, se a gente começar nessas pequenas atitudes, né? Eu acho muito importante a gente falar de atitudes muito mais do que a fala. Isso aqui é uma live, a gente está falando o tempo inteiro, O mas que você está falando da que fique a atitude, semente da atitude. o que você está falando dessa atitude, no caso, eu estou comentando muito a questão do desperdício de alimento também em casa, eu falo muito com eles. Vocês estão desperdiçando comida? Então, essa comida vem da terra, vem da natureza, né? A gente precisa desse alimento. Se você desperdiça essa comida no prato, você acaba também destruindo a natureza. Então, é uma visão, mas a minha mãe me obriga realmente, né, a Essa comer coisa. tudo no prato, eu preciso. Eu falei, sim, porque são pequenas atitudes que a gente vê individualmente, no sentido de acabar consumindo, como eu falei, de comer, de devorar o planeta e desperdiçando também, jogando lixo. E a gente sabe que na natureza não existe esse lixo, esse resíduo, porque tudo vai ser passado, é um ciclo, né? Então, nas florestas, nos oceanos. E aí eu percebo, quando a gente realmente se entender como agente natural, ser vivo, né? Que se adapta, se adequa e precisa sobreviver, ou seja, a essência humana do natural, eu acho que a gente vai começar a ter uma visão diferente e até atitudes diferentes, porque a gente vai se fazer parte mesmo, como você disse, né? Oceanos, desertos, florestas, montanhas, elas são lindas, maravilhosas e abrigam uma diversidade. Eu acho sim, a natureza é muito linda, muito bela, me faz viver, né? Meu coração bate todos os dias, o sangue que circula, né, dentro do meu corpo vem da natureza, os cosmos, né, o céu, as estrelas, tudo é natureza, né? E se a gente pensar, por exemplo, na floresta, né, que existe também o sangue da floresta, né, a gente percebe os rios que acabam irrigando e nutrindo toda aquela vegetação, todos aqueles animais que vivem em harmonia, animais que plantam as florestas, né? Então, assim, o ser humano podendo ter essa atitude, vamos plantar, vamos se sensibilizar, a sementinha, relacionar a sementinha, o bebê da planta, a muda é a criança humana, né? E a árvore são as adultas, então elas são as grandes sábias da floresta. Então, eu acho que é a gente começar, o que eu falei desde o início, é sentir a essência do homem, o homem natural, é sentir a energia, sentir o outro. Você falou do afeto, do amor. É essa sensibilidade que a gente tem que ter, sim, né? E eu acredito nisso. O legado é o grande aprendizado, né? Legado da quarentena, é a gente aprender, né? A questão da própria higiene, né? Essa higiene que a gente tem, né? Alguns acabam tendo até mais, mas a higiene é importante para manter a nossa saúde, né? E a saúde, quando você falou a febre é algo que não está legal no corpo. E o nosso corpo não é só o nosso físico, é a nossa mente e o nosso espírito. E como é que a gente vai conseguir fazer essa conexão da mente e do espírito com o físico? Com a natureza, de fato. Eu só, como o aluno falou, eu só fico saudável em contato com a natureza. Então, são 3 elementos essenciais que o ser humano tem e que todas as formas de vida também têm, né? Esse espírito, essa mente, que é uma mente diferente, um espírito diferente nos animais,
mas o físico, todos nós estamos no mesmo lugar. Então, fazer o melhor e o bem para todo mundo. Eu acredito nisso, acho que a natureza para mim é fantástica, me faz viver. A floresta é o meu coração, né? E é isso aí, eu sigo por esse caminho. Você falou bacana, Letícia, né, sobre esse momento de pausa e tá todo mundo em pausa, né, O agora. silêncio, E né? O silêncio. exato. E quando a gente fala, né, do legado até, o que eu faço com essa pausa, né? Eu pausei, eu pude pausar, eu tô em casa, eu tô trabalhando de casa, né? Eu tenho Eu também. eu Eu tenho esse também privilégio de trabalho estar em casa, exato, eu não preciso muito. sair, eu não me exponho de toda forma. Agora, e assim, é um sentimento, assim, eu fico lidando com um sentimento duplo, e pensando, poxa, os animais, lendo muito, né? Os animais voltando no mundo inteiro, sabe? E eu penso, poxa, o mundo teve que parar, né? É uma forma O mundo drástica. Ele teve. humano. O mundo humano. Exato, exato. Ele parou, ele teve que parar, as pessoas foram obrigadas a parar. E por isso elas estão voltando. É quase que um respiro. Então, toda vez que as Uhum. pessoas vêm falar do coronavírus, né? Que, poxa, né, são muitas mortes, né? Só que no Brasil passou de 30 mil. Voltando, só para contextualizar um pouco, a gente não vê, então a gente acaba perdendo a noção de número, a noção numérica. Né? Assim, eles viram Sim. números só. Então aquela sensação, né, de indignação, porque são números. Então a mesma coisa quando. Mesma coisa quando você enxerga e quando você não enxerga. A gente teve que pausar o mundo humano, para justamente poder observar, poxa, eu pausei, então ela consegue voltar, né? Então, se eu tiver uma atitude mais consciente, eu consigo voltar, sabe? É Eu como se consigo fosse fazer com que a natureza respire de volta. um pare, né? Essas mortes, olha só, eu vou te silenciar. Por quê? Você está expondo esses vírus, essas bactérias para você mesmo. Né? O ser humano, ele está provocando essas doenças para ele próprio. Então, é como se a natureza pedisse silêncio, reflita nas suas atitudes. O que, que você está fazendo? Dá uma parada por conta dessas mortes. Porque a gente sabe, Lucas, a gente da área da biologia, a gente sabe, qualquer aumento populacional vai gerar um desequilíbrio num Vai. ecossistema, num ambiente. E o ser humano, ele está num processo demográfico absurdo. Né? E esse processo demográfico tem a ver muito com a desigualdade social. A desigualdade social, para mim, é a pior, né? Porque a gente está aqui, a gente tem gratidão pela oportunidade, né, de vivermos bem, mas tem pessoas que vivem na miséria, tem pessoas que estão morrendo por conta do coronavírus, né? Povos nativos, povos indígenas estão morrendo, né? Os povos indígenas estão perdendo os seus ancestrais, assim, né? No caso, os pajés, enfim, a galera tá morrendo. Mas, assim, até que ponto as pessoas precisam morrer, né? De que forma a gente vai tratar essa natureza? A gente está E sempre aí, chegando no extremo, né, Letícia? porque assim, Infeliz... é um processo, né? É um pico humano. Então, isso acontece, a gente vai chegar no desequilíbrio e vai cair. E aí tá começando a cair agora, né? A nossa luta, inclusive, como professor, é não deixar chegar no extremo, né? Poxa, Sim. então o lixo chegou num nível tal que a gente não consegue mais, o recurso, a gente está tendo uma crise hídrica. Pô, a gente precisa de Uhum. crise hídrica para mudar de atitude, a gente precisa de um coronavírus para poder mudar a atitude, né? Exatamente. Com um mínimo só de empatia, ou até né, voltando a essa questão de ser integral, né, de fazer parte, né? Se você absorve Aham. isso, você já muda a sua visão. Então não precisa do extremo. O extremo é muito ruim, sabe? Gera muito sofrimento, porque né, todo esse contexto em que a gente está vivendo é um contexto muito difícil. Eu fico pensando, Muito né, voltando a cruel, essa muito questão, cruel. é difícil para mim que estou em casa, sabe? Que sou adulto. Teve uma semana que eu comentei com a minha esposa, eu falei, poxa, eu tô com sensações que eu não estou conseguindo verbalizar. Eu não sei o que é isso. Eu fico pensando, poxa, imagina os meus alunos com 4 anos de idade, 3. É muito sofrimento, né? O que está se passando dentro deles? Será Uhum. que. Porque é difícil, então a gente exigindo muito também, sabe? Eu penso, poxa, o extremo é ruim, né? Ele ensina pra gente, e todos os momentos acabam ensinando pra gente,
mas ele ensina pra gente de uma forma muito doída. Poxa, então o nosso trabalho todo, não só trabalho como professor, a gente tem falado muito aqui na sala de aula, mas assim, né, em termos de exemplo, de tudo, eu tento. Eles, a criança não tem essa dimensão do amanhã. O Não amanhã é tem. maravilhoso para eles, são muito E pequenos. Lucas, eu acho que assim, acho que é importante a gente falar também, né, que nós somos seres vivos. Todos os seres vivos nascem, crescem, se desenvolvem e morrem. Então a morte é algo que a gente se distancia, né, tanto que a gente tem todo esse maquinário aí da medicina para adiar a morte. E eu acho que a gente também tem que refletir sobre ela, né, que é natural, no caso, a morte. E aí eu acho importante, eu tenho feito muitas essas reflexões com os meus alunos. O que é ser vivo? O que é vida? E a morte, né? Porque, na verdade, o ser humano ele se preocupa muito, né, em adiar isso, se preocupa, tem medo, né? Tem medo. E nesse processo do medo, ele acaba investindo, né, nessa questão médica e tal, mas aí ele se afasta também na questão natural, né? Da característica de um ser vivo, da biodiversidade, achar que, por exemplo, eu lembro, né, que assim, eu vou morrer, para onde eu vou? Entendeu? No caso, para os povos nativos, para os índios, eles morrendo, eles vão para a floresta. Agora, se você não tem floresta, se você tem aquilo tudo destruído, para onde é que vai o espírito, no caso, né? Então, acho que a reflexão da morte também. A gente está falando do legado, a gente está falando dessa questão que é importante, né? Muitas pessoas morrendo, mas é uma visão importante da gente ter, que é algo natural também. E o vírus, ele meio que cala a boca da gente. Ó, gente, cala a boca aí, eu sou, Isso, assim, microscópico e tô matando geral, entendeu? isso da cultura que você falou é tão bonito, né? Você traz muita referência da cultura indígena, que na verdade, né, quando a gente fala de nós, a gente fala do índio, né? A gente fala do negro, que é a nossa história. Sim, Então, quando a gente, toda vez que eu falo de mim, eu carrego uma história inteira, né? Essa questão de saber quem eu sou nesse processo todo. Isso é história, quem eu sou, né? O que faz parte, quem são os meus ancestrais, né? Quando sim. toda vez que você traz a cultura do índio e a sabedoria dele, isso bate tão forte, porque recentemente eu escutei, toda vez que uma cultura morre, um povo deixa de existir. Com certeza. E é E quantas identidade, culturas isso foram é, mortas, né? exato, é identidade isso. Então, Uhum. e toda vez, por isso que eu sou muito pró-escola, né? Toda vez que eu falo da escola, eu acho que é o melhor lugar do mundo para uma criança estar, sabe? A gente convive dentro da escola, a gente vê o quanto ela é rica, quantas crianças se envolvem lá dentro. E quando a gente fala de Exatamente. nós, a gente fala da nossa história, né? Eu não comecei aqui, eu comecei lá atrás, né? Quem são os Uhum. meus ancestrais? Recentemente, ainda mais no momento atual, acho que se faz necessário, indo ao mercado com o Dani, meu filho, ele virou para mim e falou assim, Lucas, mais uma vez, é um menino que tem aula online todo dia, que tem acesso à informação de qualidade, tem acesso à cultura, ele virou e falou assim, Lucas, por que todas as crianças que pedem alguma coisa pra gente na rua são negras? Entendeu? Uhum. Cara, Essa para mim só existe uma resposta possível, né, para essa pergunta dele, contar a história da escravidão, né? Uhum. E só que quando você falou da desigualdade social, como isso é difícil, isso é muito difícil. Mais uma vez eu não tenho essa resposta. Como eu vou cobrir o gap entre o Dani, que tem acesso, que estuda na escola que eu estudei, Uhum. e aquela criança que está ali pedindo comida pra gente, sabe? E ele observou isso. Poxa, toda vez que eu saio e tem alguém me pedindo, essa pessoa é negra. Por quê, Lucas? Por quê? Ele espera de mim uma resposta, mais uma vez, né? E quando eu contei a história, porque isso não existe uma resposta, uma frase, né, para eu falar sobre isso, eu vou responder isso numa frase. Eu preciso contar a história que vem lá atrás, sabe? E quando a criança tem tantas perguntas, mais uma vez falando do formato incrível que eles vivem, que é o formato da curiosidade. Tudo tem uma pergunta por trás, sabe? Toda vez eles querem saber, jogam um jogo de celular onde o personagem dele favorito é um índio. Então Então, cabe a mim como professor e pai, virar para ele e falar, poxa, esse jogo ele é norte-americano, então esse índio é norte-americano, né? Mas tem os índios uhum, nossos também. Aí um dia desse sim, ele estava lá no computador pesquisando a história do índio no Brasil. Sabe? Porque é só você alimentar, a criança é muito isso.
você alimentar, porque toda vez que a gente fala de legado, né, que é o tema da nossa live de hoje, não tem como a gente não falar da criança, que justamente o legado é deles. Uhum. É Então, toda vez aprendizado. que a gente alimenta, né, e dá as ferramentas para alimentar toda essa curiosidade, ele vai embora, a criança vai embora, Letícia, sabe? E assim, quando você falou da escravidão, na verdade, é o que eu falei desde o início. Nós vivemos ainda na escravidão, né, na exploração, e a exploração de várias formas, humana, né, que aí vai gerar essa desigualdade até hoje, e vai gerar mais doenças, e ao mesmo tempo a exploração do natural. É o que eu coloco, falo isso para os meus alunos. Será que nós, seres humanos, natureza, somos mais importantes que uma árvore? É algo para refletir. Eu não me considero, eu, humana, mais importante que uma árvore. Eu também não me considero mais importante, né, assim, do que uma formiga, por exemplo. Não sou. Então, a partir do momento que o ser humano se igualar a isso, eu acho que ele vai começar, é o que eu volto, né, a respeitar muito mais as formas de vida, a se incluir. O maior legado que a gente tem que ter nessa quarentena, eu, no caso, Letícia, e eu já falei, vou repetir, né, é a gente saber sentir a natureza, entender a natureza, porque, gente, coronavírus é um dos vírus e a gente vai ter muito mais pandemias por aí, porque o que a gente fez, né, de comer a terra, comer a rocha, comer a água, comer a floresta, comer o oceano e defecar em cima disso tudo e viver nesses detritos, porque é isso que a gente faz, que a gente vive nessa sociedade capitalista e urbana, a gente vai gerar mais doenças. Então, isso para mim, não tem o que falar, entendeu? A gente tem que se adequar e se adaptar e melhorar, fazer sempre melhor, né? Entender esse mecanismo natural. E não é porque um professor de biologia vai ensinar, não, é nós, assim, a gente começar a sentir a essência humana, sentir a energia. Para mim é isso. Se você não sente o outro, e é o que eu falei, a gente passa por um ciclo, infelizmente tem pessoas que vão antes da gente, tem pessoas que vão depois, enfim, mas é um ciclo humano, porque a morte é importante até para mostrar pra gente que nós somos frágeis, nós somos natureza. A natureza também é frágil, e se a gente agride ela, a gente também vai se agredir, né? E para mim, eu sinceramente, eu coloco aqui, não vou enganar, porque eu falo isso para os meus alunos, o que a gente está sofrendo hoje é o resultado das nossas ações. E ponto. E ponto. Eu não julgo o vírus. Eu não fico com raiva do coronavírus. Parece que é uma coisa assim distante, né? O coronavírus não está causando doença na onça pintada, não está causando doença na árvore, não está causando doença no oceano, está causando doença pra gente, né? Causando problemas. Quando você traz esse exemplo, né, essa forma de olhar a vida através do meio ambiente, né, isso me oxigena muito, sabe? Me dá uma paz, porque até quando você falou de morte, isso é muito legal. A natureza, ela não separa isso, né? Por exemplo, toda vez que eu pego uma maçã, uma acerola, vamos falar da acerola que é a nossa, de uma árvore, é porque ali na terra teve morte, né? Teve decomposição. Então, o Sim. processo é o mesmo, né? Toda vez que eu encho meu pulmão de oxigênio e esse oxigênio me oxigena, me dá a vida para as minhas células, é o mesmo processo que deteriora o meu corpo, que vai me matar daqui a muitos anos, eu espero. Mas é o mesmo processo. Não existe algo externo, né? Toda vez que eu estou num processo de exercício, me exercitando, que é algo que faz bem, ele também desgasta o meu corpo aos poucos. Então não existe... O que eu acho muito bonito da gente observar na natureza é que não existe essa separação de Somos vida e comuns, morte. né? É Exatamente. é tudo o mesmo processo. E Sim. voltando à questão do coronavírus, a natureza ela é dinâmica, né? Ela é muito Uhum. dinâmica e flexível. E nos muitos conteúdos, né, que eu consumi durante essa quarentena, eu vi, não sei qual filósofo falou, tava falando numa live, tava dizendo uma live também, falando assim, cara, quando é que a gente vai ensinar para as nossas crianças que a tônica é ser flexível e dinâmico, assim como a natureza, porque o que a gente, o ser humano agora, ele se viu completamente sem controle algum da situação. Essa situação que a gente não Exatamente sabe porque quando, aí muita a gente gente fica se controla, perguntando como, e as pessoas ficam gastando uma energia sabendo o porquê.
por que que estamos... Como assim por quê? Estamos Nós somos é um fato. incontroláveis, né? Né? A gente Nós está somos vivendo... incontroláveis, né? Exato, a gente está vivendo, ponto. Então as pessoas estão indo, pesquisando, né? Lá, não, vamos pesquisar a origem. Por que a gente tem que pesquisar a origem de vírus, cara? Os vírus estão há milênios, eu não entendi esse pensamento, desculpa minha ignorância, eu não entendi esse pensamento de tentar você buscar a origem. Então, A origem é... quando eu me ver flexível e dinâmico, então a situação é essa. Né? Eu me encontro em casa há 80 dias e aí? Né? Qual é a minha responsabilidade em relação a isso? Eu como professor, em sala de aula, qual é a ferramenta que eu vou usar amanhã para acessar o meu aluno e para dizer para ele o que está se passando nesse momento. Eu vou perguntar para ele o porquê. Eu acho que é apresentar as razões, Lucas. Por exemplo, essa questão do vírus que está aí há muitos anos, eles estavam lá controlados, como as bactérias, num ambiente, na natureza. A partir do momento que a gente perturba, porque o ser humano ele se acha, né, que pode controlar alguma coisa, ele se acha Deus, que eu posso mexer nisso, posso... A falsa ideia do controle. Ele mesmo despertou esse vírus para ele, se ferrou, foi para ele mesmo. E outra, a questão toda é que a gente esquece que nós viemos de um mesmo ancestral. Todos os seres vivos aí sim. Né? A gente tem uma genética com as plantas, a gente tem uma genética com uma bactéria, por exemplo, viemos de um mesmo ancestral. Né? Então, assim, é o que eu falo. A gente precisa entender que, por exemplo, a planta é nossa irmã, a árvore é minha irmã, é minha vida, né? Os animais do solo, como você falou da decomposição, também tem essa importância, né? Tem esse valor. Então, eu acho que a partir do momento, e volto a falar sempre, né? Eu falo sempre para os meus alunos, gente, a gente tem que se reconhecer, a gente tem que entender que nós somos humanos e somos animais, a nossa essência, ela precisa ser despertada, né? Essa vontade que o ser humano tem de controlar o que não deve ser controlado, como você disse que a natureza é dinâmica, é errada. Né? E tudo que a gente faz é achar que estamos fazendo bem pra gente, mas não estamos. E pior, o ser humano ele acaba sendo muito egoísta, porque além dele atingir ele está atingindo todas as formas de vida que não causam danos. Eu não vejo nenhuma forma de vida causar dano. No caso, o que a gente fala, pombo, barata, rato, é porque a gente favorecer o ambiente para eles, né? Então, ter essa consciência. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência mesmo, de que a gente agride, né? E a gente tem que também fazer algo para melhorar. Então, eu acho que é a partir daí. Eu falo muito para os meus alunos, gente, é a minha visão, eu acho que a gente tem que melhorar sim. Eu quero que vocês sejam melhores do que eu. Tem que ser melhor, entendeu? Não tem que ser melhor, sabe? E eu vejo, né? A gente vê, a geração tem que estar muito mais ligada nesses assuntos e muito mais sensíveis a eles. Com certeza, com certeza. Letícia, eu li um comentário bacana aqui, porque estamos nos finalmente aqui. O Instagram já me avisou que tem uma contagem regressiva de 2 minutos. Beleza, então, eu quero só agradecer. Vamos agradecendo, pois é. Obrigado por todo mundo que assistiu. Teve muito comentário bacana. Eu vou ler um aqui dizendo que não sei onde ele... Olha, ir atrás de um culpado traz alívio. Isso acho que fecha perfeitamente o nosso encontro. Pois é. E realmente, né? Porque aí o que acontece? Eu me separo. Não, eu não faço parte disso, né? São eles. Exatamente. Para da natureza, né? E nós somos natureza, é o que eu falo. Ela nos fornece tudo pra gente viver. Letícia, foi maravilhoso. Brigadão. Obrigada, Lucas. Valeu Obrigada, mesmo. colega. Agradeço a Coração pela oportunidade, né? Gratidão aos meus também, obrigada. Alunos, a toda essa oportunidade de poder falar para tanta gente. Teve muita gente que entrou, muitos comentários legais. Então meus amigos. Exatamente. E em breve a gente vai fazer outro, né, Letícia? Vamos lá. Eu tô trabalhando desde as horas da manhã, né, Lucas? Mas vamos que vamos. Vamos sim. Pra Valeu. vocês. Beijo lá no João. Beijão, pessoal. Dani aí também, meu aluno querido. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.